and we'll fly. Oh, we'll fly. Esta é a Cave Nutteput, uma caverna hidrotérmica localizada a sudoeste de Utah Lake, nas proximidades ao norte de Little Moab, perto de Greeley Hill, e a cerca de 55 milhas, o equivalente a 88,51 quilômetros de Salt Lake City, nos Estados Unidos da América do Norte. Dentre alguns tipos de cavernas comuns que podem ser encontrados em todo o mundo, esta Nutteput é uma caverna de solução. Em poucas palavras, este tipo de caverna se forma em rochas solúveis como calcário, gesso ou dolomita. A água da chuva absorve o CO2 do ar, tornando-se levemente ácida e depois penetra nos solos e percola através de fraturas no leito rochoso, dissolvendo a rocha. Em geologia, percola refere-se ao movimento lento da água do subsolo com remoção ou dissolução de alguns constituintes do solo ou das rochas. Esse processo ocorre ao longo de milhares de anos e, eventualmente, um sistema de cavernas pode ser formado. Essa caverna geralmente se estendem por apenas alguns metros e geralmente são encontradas em áreas desérticas, como esta que aqui mostramos. Algumas características da caverna Nutteput são verdadeiramente únicas. Uma das características da caverna é a argila viscosa que sai de algumas de suas paredes. A argila dura se transforma em uma massa elástica quando espremida. Ao contrário da maioria das cavernas, a formação da caverna Nutteput começou no fundo, normalmente uma caverna de calcário, que é essa caverna de solução, começa a se formar no topo, quando a água começa a dissolver a rocha. Mas a Nutteput se formou como resultado da atividade hidrotérmica no fundo. Esses tipos de cavernas são chamados de cavernas hipogênicas. A água quente das profundezas da Terra é forçada para cima e dissolve o leito rochoso de calcário à medida que sobe. É típico de uma caverna hipogênica ter múltiplas passagens e túneis, o que é verdade na caverna Nutteput. Tem muitas curvas estreitas e reviravoltas. É por isso que o Nutteput ganhou fama, seus apertos apertados, e estreitos. A entrada da caverna tem uma abertura de 1,8 metros de largura, com uma queda inicial reta de 4,5 metros. Após a descida inicial, você tem duas opções. Você pode descer o Big Slide ou ir para a esquerda em direção à seção da caverna chamado O Labirinto. Você pode ver diferentes partes da caverna com seus nomes neste mapa aqui mostrado. A imagem é baseada em uma pesquisa que tentou mapear esta caverna em 2003. Eles conseguiram mapear 413 metros da caverna
atingindo uma profundidade de 45 metros a partir da entrada. Essa profundidade não é nada comparada à caverna mais profunda do mundo, mas sua profundidade não foi o motivo de sua fama. A trágica morte na caverna Nut Put, o incidente de John Edward Jones. As três passagens mais estreitas da caverna Nut Put são chamadas de The Helmet Eater, que é o comedor de capacete, né? The Scout Eater, o escoteiro devorador, e The Bird's Canal, o canal de nascimento. Pode-se pensar que são apenas nomes legais, né, para atrair turistas, mas isso não é verdade. De acordo com Timpanogos Grotto, a filial da National Spectrological Society em Utah, entre 1999 e 2004, houve 6 incidentes de pessoas que ficaram seriamente presas e presas em diferentes espaços apertados da caverna. Todas as 6 pessoas conseguiram sair com vida, mas todas as vezes as equipes de resgate e busca temeram que o próximo incidente fosse fatal. Com o medo se aproximando, né, eles fecharam a caverna em 2006 para evitar futuros acidentes. A caverna Nut Put ficou fechada por 3 anos, de 2006 até 2009. Entretanto, a caverna reabriu após um acordo com a Timpanogos Grotto, né, para gerenciar as reservas online da caverna, permitindo assim a entrada de apenas um grupo de pessoas por vez. Além disso, foi considerado mais seguro trancar a entrada da caverna com cadeado durante a noite. Apenas alguns meses depois que a caverna foi reaberta, e apenas alguns dias antes do dia de ação de graças, a família Jones visitou a caverna para se reconectar e se divertir. Na época, John tinha 26 anos. Ele era casado e tinha uma filha de 1 ano. John voltou para casa para o Dia de Ação de Graças da Virgínia, onde cursava a faculdade de medicina. Quando criança, John Edward Jones adorava espeleologia, que é a ciência que se dedica ao estudo das cavidades naturais subterrâneas, cavernas, com seu pai. Seu pai costumava levar John e seu irmão em aventuras de espeleologia em Utah. John se apaixonou pela beleza sombria das cavernas. Foi a primeira expedição de John na caverna Nut Put, que acabou sendo a última. Era 24 de novembro de 2009. Alguns dias antes, como já dissemos, do Dia de Ação de Graças. John estava na caverna Nut Put com seu irmão e outros 9 amigos e familiares. John iniciou sua expedição por volta das 20 horas. Ele queria explorar um dos túneis mais estreitos da caverna Nut Put, conhecido como The Bird's Canal, o canal de nascimento. Ele fez uma curva errada e se viu em um túnel não mapeado perto de Ed's Put. Ele continuou rastejando de cabeça para frente, avançando lentamente pelo túnel estreito
e, em poucos minutos, percebeu que havia cometido um erro grave em se tratando de espeleologia, porque os espeleólogos são especialmente avisados para não cometerem esse erro, rastejar de cabeça em um túnel estreito que desce. John estava preso, invertido em um ângulo de 70 graus, com seus 1,80 m de altura e mais de 90 quilos, e sua experiência de infância não poderia competir com esta situação inesperada. Ele teve que tentar pressionar para a frente, mas não foi capaz de fazê-lo, porque o espaço mal tinha 10 centímetros de largura e 18 centímetros de altura, o que era pequeno demais para que John pudesse respirar normalmente. Joss, seu irmão, foi o primeiro a descobrir John preso de cabeça para baixo em um poço vertical. E ele podia ver apenas seus pés, que estavam fora da passagem estreita. Joss tentou tirá-lo de lá, mas John deslizou para dentro do poço ainda mais e o pior aconteceu. Seus braços agora estavam presos sob o peito e ele não conseguia se mover. Depois disso, Joyce e seus amigos foram pedir ajuda. Embora os resgatadores tenham chegado o mais rápido possível, demorou algumas horas para que as pessoas, equipamentos e suprimentos chegassem aos 400 pés, 121,92 metros, né? Dentro da caverna, e 150 pés, 45,7 metros, abaixo da superfície da terra, onde John ainda estava preso de cabeça para baixo. Era cerca de 12h30 do dia 25 de novembro, quando a primeira resgatadora, de nome Suzy Motola, chegou ao ponto e se apresentou a John. Embora ela pudesse ver que ele era apenas um par de sapatos, né? Oi, Suzy, obrigado por ter vindo, Johnny disse. Mas eu realmente quero sair. Durante as próximas 27 horas, 137 voluntários de equipes de resgate tentaram salvar John. Eles até usaram um sistema de roldanas e cordas para tentar tirá-lo do lugar apertado, mas devido aos ângulos incomuns da caverna, parecia impossível fazer sem quebrar suas pernas no processo, o que seria ainda mais desumano. No entanto, em uma tentativa, eles conseguiram soltá-lo e erguê-lo alguns metros para fora da passagem, até que uma corda se partiu sem aviso prévio e ele caiu de volta e um dos socorristas ficou gravemente ferido quando uma das polias, né, quebrou e o atingiu no rosto. A operação de corda e polia falhou completamente e não havia outro plano viável para retirá-lo no momento. Mas eles ficaram conectados com Johnny o tempo todo. E em alguns momentos eles até cantavam canções para mantê-lo acordado. Os esforços heróicos
dos voluntários não puderam salvar John. E ele deu seu último suspiro alguns minutos antes da meia-noite. Era 25 de novembro, um dia antes do dia de ação de graças. Seu corpo não pôde ser retirado da caverna e seus pais decidiram deixá-lo lá dentro. A caverna Nut Put foi selada e permanentemente fechada após o acidente. O que foi descoberto como uma caverna e permaneceu um ponto turístico e de aventura por anos, é agora o local de descanso final de John Edward Jones.